Pois é, pessoal, o que será que aconteceu para o nosso serviço de bordo ter modificado tanto nos últimos anos, né? Nós saímos daquele glamour da década de 60, 70 com altos banquetes dentro das aeronaves. Para o final de contas, a gente está agora comendo cafezinho, água mineral, suquinho e biscoito de polvilho. É isso que eu vou trazer hoje nesse vídeo do Hangar Calef para vocês, para entender o que aconteceu com essa mudança tão drástica aí no serviço de bordo das companhias aéreas, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Então você já deixa seu like super bacana, se não é inscrito ainda no canal, já se inscreva. Lembra de marcar a sinetinha de aviso para quando tiver vídeo novo aqui no Hangar você ficar sabendo em primeira mão e solta a vinheta! Pois é, pessoal, o nosso primeiro voo comercial no mundo aconteceu nos Estados Unidos em 1910 e aqui no Brasil o primeiro voo comercial aconteceu com o Dornier W12 em 1927 com a extinta Syndicate Condor, né? E que depois a primeira companhia aérea a voar mesmo comercialmente foi a Varig em 1927. Mas vamos entender um pouquinho desse contexto para a gente chegar até o momento do serviço de bordo. Inicialmente, pessoal, os aviões eram praticamente minúsculos, cabiam aí um Dornier W12, cabia em torno aí de 12 pessoas e alguns tripulantes para fazerem o bicho voar, não tinha serviço de bordo, era basicamente levado do ponto A ao ponto B, né? E com o tempo aí foram feitas modificações e as viagens começaram a se tornar um pouquinho mais longas, a galera sentia fome. E para vocês terem ideia, quem fazia a entrega do serviço de bordo, que na época, lá na década de 20, da década de 30, eram os próprios comandantes e pessoal de terra que preparava pão com salame e eles mesmos saíam da cabine de comando e entregavam ali para aqueles pouquíssimos passageiros. Um Dornier W12, por exemplo, cabiam só 9 passageiros. Então eles ali entregavam juntamente com o lanche um saquinho de vômito, né? Porque ainda a galera não era habituada com voos, os voos eram precários e não existia serviço de bordo. Mas aí o tempo foi modificando, foi fazendo com que mais pessoas buscassem viagens aéreas para encurtar distâncias. As nossas rodovias não eram muito boas, então eram dias de viagem, coisa que com algumas horas os aviões mesmo antigos da época, né? Estamos falando aí de Dornier, nós estamos falando de DC-3, nós estamos falando de Junkers, né? Que eram aviões bem arcaicos, que não voavam muito alto, que não tinham uma autonomia muito grande. Mas as pessoas sentiam fome e ali começavam o serviço de bordo, que era praticamente entregue aí pelos pilotos, copilotos e também pelos engenheiros de voo, navegadores, que faziam essa distribuição de comida. Até que, né, a aviação começou a se popularizar lá na década de 30, que foi quando começou de fato a ter serviço de bordo. Não sei se vocês sabem, a primeira comissária de bordo, que na época era chamada de aeromoça, foi uma enfermeira chamada Ellen Church, né, que se candidatou a uma vaga de piloto da United, né, na época, que era um outro nome de companhia aérea, mas ela foi recusada e ela trouxe a proposta de que muitas pessoas tinham medo de viajar de avião, porque de fato não era nada seguro na década de 30, década de 40, a gente veio pela quantidade de acidentes que aconteciam, né? As aeronaves não eram tão modernas e tecnológicas como as que a gente tem hoje. E ela trouxe uma proposta para a companhia aérea de ter enfermeiras que ajudassem as pessoas a se acalmarem, e ali foram começando a embutir serviços a essas aeromoças, que na época eram chamadas de aeromoças e hoje comissárias de bordo ou comissárias de voo. E ali Ellen Church, como pioneira, começou para ajudar, a entreter, a acalmar, a servir lanches. E isso virou aí uma moda e virou um grande diferencial das viagens terrestres para as viagens aéreas.
E aí nós tivemos o aumento dos aviões, do tamanho dos aviões, né? Na década de 40, nós tivemos aviões grandes como Constellation, Super Constellation. Nós chegamos na década de 50 na era jato com o de Havilland Comet, né, que foi um fracasso aí porque ele se desintegrava no ar. Então a quantidade de pessoas foi aumentando, né? E para tornar uma viagem dessa que não era barata na época, hoje a gente ainda acha uma viagem aérea bastante cara, mas na época era bem cara mesmo. Para atrair essas pessoas, começou a se servir o quê? Verdadeiros banquetes, buffets enormes dentro desses aviões para agradar os passageiros. Para vocês terem uma ideia, né, na década de 50, 60, a extinta companhia aérea Panair divulgava nos jornais a lista de passageiros que iam embarcar nos seus voos internacionais e o cardápio que ia ser oferecido naquele voo. Então era assim, um sucesso danado, tá, gente? Tinha a Varig nessa época, né, década de 60, 70, oferecia churrasco, oferecia cascata de camarão, caviar, pratos quentes, sobremesas super refinadas. Isso tudo era embutido, obviamente, claramente, no preço da passagem aérea, né? Então isso tornava algo inacessível para pessoas comuns, né? Então só a galera que tinha muito dinheiro que de fato viajava de avião. Mas aí começaram a acontecer coisas diferentes aí e a modernização ajudou muito a modificação desse padrão de serviço de bordo dentro dos aviões. Primeiro, né, os aviões começaram a ficar maiores. Nós estávamos falando lá do início de aviões que transportavam 9 pessoas, depois para 30 pessoas, o Comet já transportava aí mais de 100 pessoas, nós viemos a era aí do 707, que já transportava mais de 100 e poucas pessoas, veio o 737, veio o 747, que transportava aí quase 400 pessoas e ficava praticamente inviável servir igualmente a todo mundo. Então foram divididos o quê? Em classes. Né? A primeira classe, que tinha um tipo de cardápio super sofisticado, a classe executiva, um cardápio intermediário, e a classe turística, que eles chamavam na época, que hoje a gente chama de econômica ou economy, ou de premium economy, tinha lá uma refeição bem mais simples para poder conseguir alcançar todas essas pessoas e não aumentar tanto o custo. Até que em dado momento nós tivemos um grande problema mundial, que foi a crise do petróleo na década de 70, que o custo do combustível de aviação subiu muito, tá? Subiu muito. E a gente já até falei em vídeos anteriores que 40% do consumo, do custo operacional de um voo está relacionado ao combustível de aviação. E fora que, quanto mais coisas, né, a gente coloca dentro de um avião, né, não só coisas, mas pessoas, malas, alimento, porcelanas, talheres de metal, mais pesa o avião e mais consumo, mais combustível ele vai precisar e o consumo vai ser maior. Então as empresas tiveram que, por causa desse boom, né, da crise do combustível na década de 70, dar uma reduzida nisso daí, e o padrão de qualidade desse serviço de bordo de alimentação aí deu uma diminuída. Fora que foi percebido também que o comissário de bordo, ele não estava ali e ele não está ali para servir cafezinho, para servir lanche. Ele está ali como um agente de segurança aeronáutico para garantir que a gente tenha total segurança em caso de uma situação de emergência ou de urgência. Eles são elementos de orientação para casos de contingência e atribui-se a ele aí a oferta do serviço de bordo. Então, lá na década de 70, houve esse grande problema. Houve também uma desregulamentação do sistema de aviação nos Estados Unidos, que também fez com que várias companhias de luxo, como a antiga Pan American Airways ou Panam, perdesse também o seu mercado, que ela era tida como mundialmente a melhor empresa aérea do mundo, que tinha o melhor serviço de bordo. E na Varig, aqui no Brasil, também ela era conhecida como
a empresa aérea de maior sofisticação e de maior luxo que a gente tinha no Brasil. Então, isso da desregulamentação na década de 70 dos Estados Unidos fez com que outras empresas entrassem no mercado da Panam e começaram a voar as rotas que a Panam também voava, e a Panam não tinha tanta rota doméstica nos Estados Unidos e teve que fazer o quê? Vamos reduzir custos, né? Então, quando a gente precisa fazer uma operação e essa operação se torna cara, até mesmo dentro da casa da gente, né? A gente vê o preço das coisas aumentando, a primeira coisa que a gente recolhe é o quê? Luxo. A gente retira os luxos. Então, vamos tirar o excesso de luxo. Então, foi tirando o excesso de luxo para poder manter a viabilidade. Porque, afinal de contas, o avião ele não é um restaurante. O avião é um meio de transporte para te trazer, para te levar do ponto A até o ponto B com segurança, eficiência, qualidade e que você tenha uma experiência satisfatória durante o seu processo de viagem. No Brasil, essa desregulamentação do setor aéreo também aconteceu, só que foi na década de 90. Eu tive a oportunidade, tá, gente? Não de pegar o luxo das companhias aéreas da década de 70, né, que tinham aqueles verdadeiros banquetes, mas eu consegui pegar na Transbrasil, na VASP, na Varig, lanches e refeições, né? Foi inclusive dentro de um avião da Transbrasil que eu tomei a minha primeira Sprite na década de 80 e comi o meu primeiro cannelloni, que foi servido numa bandejinha de plástico com um talherzinho bonitinho, um copinho bonitinho, mas ali a gente ainda tinha essa característica e tinha café da manhã, que geralmente era sanduíche e tal, mas não tinha o glamour que se tinha na década de 50, 60, 70. Então, na década de 80 já começou a diminuir isso por causa da crise do petróleo. Na década de 90, com a desregulamentação, preço das passagens aéreas foram congelados, né? Então, era tarifa basicamente única e todo o custo operacional de uma empresa aérea é em dólar, combustível, leasing, né, e tudo mais é feito em dólar, manutenção em dólar, mas a entrada era na época, cruzado, não lembro qual era a moeda na época, e isso causou muito prejuízo, e as empresas tiveram que fazer o quê? Reduzirem a qualidade do seu serviço de bordos, então não vamos mais oferecer aquelas refeições tão chiques, né? Vamos oferecer aí pratos mais simples, com catering menos sofisticado e com alimentações rápidas. Por quê? A quantidade de passageiros dentro das aeronaves também aumentou e não ia dar conta. Aquele grupo de comissários não ia dar conta de servir aquele monte de prato, né, desde a entrada até a sobremesa em tempo hábil durante um voo. Então precisou fazer o quê? Dinamizar este processo, né, para se tornar mais ágil, porque a gente já estava falando de aviões que transportam aí 180 pessoas, né, diferente daqueles que a gente transportava 9, 12, 30 pessoas. Agora a gente transporta uma quantidade muito maior. Até que no Brasil chegou aí no início da década de 2000, o modelo de operação aérea low cost, low fare, né? Low cost é empresa de baixo custo e low fare é de baixo preço. E a Gol foi pioneira, aí foi quando a gente teve a introdução do famoso amendoim com água mineral, que é rápido de servir, rapidinho numa ponte aérea ou num voo curto. A equipe de comissários, depois de fazer todo o seu briefing de segurança, né, e certificar que está tudo certo, fornecia aquele lanchinho rápido, depois recolhia tudo, o avião pousava. E as outras empresas da época, de grande glamour, né, como a Varig, como a VASP e a TAM na época, ainda insistiam em oferecer aqueles lanches quentes, né, sanduíches quentes, com refrigerante, com suco, em algumas situações até cerveja, algum tipo de vinho ou drink, mas viram também que o preço da passagem que uma empresa low cost oferecia atrapalhava muito, e eles também acabaram aderindo a essa nova proposta de serviço de bordo. Então, essa é uma questão histórica para a gente entender como que aconteceu, né? Então, a gente vê diversos memes aí do pessoal falando, aqui é passa fome. Eles só querem faturar, rapaz. Muitas vezes São Paulo aqui com 2 bolachinhas. Toma vergonha, moço. Manda a sua empresa botar um sistema de lanche, eu pago o lanche.
Antigamente tinha, você pagava. Por que vai ser obrigado a comer 2 bolachas? Eu levantei faz 6 horas da manhã para pegar esse avião. Tô zangado porque tô com fome. Mas a intenção da companhia aérea não é servir nenhum tipo de gourmet de bar e nem mesmo uma refeição de restaurante. A função de uma companhia aérea é te levar com segurança e eficiência do seu ponto A ao ponto B, da sua origem ao seu destino. Então eu espero que você tenha gostado e entendido um porquê. Eu trouxe um resumão, porque se fosse contar, ia contar um monte de coisas do porquê aconteceu essa modificação aí no padrão de refeições das companhias aéreas, mas trouxe um resuminho aqui para vocês. Se você curtiu, já deixa seu like aqui no canal. Se não é inscrito, se inscreva no Hangar Calef para ficar por dentro das novidades que eu sempre coloco aqui no canal para vocês. E lembre de marcar a sinetinha para ficar sabendo de novidades no canal. Então é isso aí, pessoal. Ó, um beijo no coração e um abraço de urso. Fui!